Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 18 do Cognamentos Podcast. E antes de ir para o nosso episódio, você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, em qualquer lugar que você esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar dando aquela força, para você que já ouve a gente há um tempo, já sabe que isso é muito importante. Para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, segue o nosso perfil lá no Instagram, né? Que além desses conteúdos, estão vindo outros formatos, vão ser informados por lá. O nosso perfil é o @cognamentos. E para você que já é de casa ou que está ouvindo também a gente pela primeira vez, se quiser sugerir um tema, sugerir um convidado, fazer uma sugestão, uma crítica, o que for, é só mandar um direct lá no nosso Instagram também, tá? Fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E eu gostaria aqui então de fazer aquele pedido especial no começo do nosso episódio aqui, né? Quando eu falo de nos seguir no Instagram, de seguir no Spotify, além de avaliar, é muito importante, sabe assim, avaliar. Vai lá, faz a sua avaliação no Spotify, é bem importante para o crescimento e para a manutenção desse projeto de comunicação científica, de comunicação de saúde e bem-estar. Como você já sabe, esse conteúdo ele é totalmente 100% gratuito, né? E todos os convidados, né, que gentilmente estão aqui, hoje vocês vão ver o Dr. Fabiano Koich Miguel, realmente uma referência no estudo de inteligência emocional no Brasil, muito gentilmente aqui aceitou gravar com a gente. Todos eles vêm aqui de forma gratuita, todos eles conversam conosco, então é sempre importante frisar isso e dizer que assim, o que nós pedimos, o que a gente pede aqui, né, de apoio de vocês, essa ajuda nas redes sociais, seja no Spotify, seja no Instagram, nos outros agregadores, estamos em alguns outros agregadores de podcast, sempre que você puder ir lá, comentar, encaminhar, avaliar, é sempre muito importante, ok? Então a gente realmente agradeço bastante, né? As avaliações e até os seguidores ele tem aumentado, isso é muito bom, gostaria muito de agradecer quem já está, né, dando essa força pra gente. Se você não tá ainda, é rapidinho, vai ali, dá aquela estrelinha, pode ser as 5 estrelas, a gente fica bem contente, comenta ali no episódio também. Agora tem até uma funcionalidade nova no Spotify ali, que a gente pode interagir um pouco mais ali, então vai ser bem legal daqui pra frente utilizar esse recurso, beleza? E quero aproveitar lá no episódio anterior, a gente já falou isso, né? O João, lá nosso editor, que quando a gente tinha gravado, já tinha iniciado, né, o processo da premiação MPB, do Prêmio MPB, dos melhores podcasts do Brasil. Pois é, o Cognamentos está concorrendo na categoria de saúde e bem-estar lá nesse prêmio. É um prêmio bastante importante para a gente sabe que somos um podcast, a gente vai fazer um ano ainda, é um podcast ainda iniciante, pequeno, mas que já tem um público que está seguindo e está conversando o tempo todo, interagindo bastante, né? Isso é bem legal. Esse é o retorno que a gente tem esperado, né? E que eu particularmente tenho esperado desde o início desse projeto, que é fazer essa comunicação de, como eu falei, tenho falado, de bem-estar, de saúde, enfim, e de comunicação científica. Então, se você puder dar essa força para mim, né, vai lá no MPB, chama prêmiompb.com.br, vai estar, tá no Instagram, lá nos destaques. É só você entrar e votar na gente. Vai lá, vota, escolhe a categoria, nossa categoria é saúde e bem-estar, escolhe o Cognamentos lá e dá o seu voto. E olha só que legal, você pode votar uma vez por dia. Pois é, se foi um dia, se você puder dar mais 30 segundos no dia seguinte, vai lá e vota na gente de novo. Vamos aproveitar aí, dar essa força para esse projeto, né? Então, conto demais com a sua ajuda, com a sua colaboração, para que a gente possa continuar espalhando informações de saúde e bem-estar entre as nossas redes. E mais um recado importante antes de irmos para o nosso episódio. Iniciamos uma super parceria com a Leplus Studio, que está apoiando agora
o Cogna Mendes? Pois é, a Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxiliam negócios e aumentam o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja física. Então, se você quer divulgar sua marca, seu nome, seu produto, seu serviço, entre em contato lá com eles, pode ser pelo @LeplusStudio, né? Você vai falar lá com o meu amigo, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução para você aí, para o seu negócio, para sua marca, para o seu nome, tá? Então não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. E lembrando, mais uma coisinha antes de ir para o nosso episódio, né? Nós estamos com um grupo exclusivo no Telegram, né? Em que nós podemos aí continuar as discussões, os episódios, além de vocês votarem, né? Nas artes de capa, trocarem ideia comigo. A gente troca ideia entre a galera, por exemplo, e ainda receberem materiais dos assuntos que a gente está conversando, né? Nos episódios, tá? Então, não fique de fora. Se você quiser, basta acessar o nosso Instagram e lá nos nossos destaques, e lá vai ter o link desse grupo. Seja muito à vontade para participar de mais essa iniciativa. E claro, depois de você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar, tá? Nos ajude a compartilhar informações importantes de saúde mental e bem-estar entre a sua rede. Então, vamos falar sobre inteligência emocional aqui com o Fabiano. Vamos lá para o nosso episódio. E hoje vamos conversar com uma autoridade no assunto de inteligência emocional aqui. É uma pessoa que eu conheço, um amigo de longa data já. Ele vai se apresentar aqui. Eu não vou ficar falando um monte de coisa dele, depois eu falo um pouquinho. Mas a gente vai conhecer um pouquinho do Dr. Fabiano Costa Miguel aqui. Ele vai se apresentar e nós vamos falar sobre esse assunto que já vem tomando aí a mídia, a rede social, o interesse das pessoas de forma geral. Um assunto agora voltou a bombar um pouquinho com o Divertidamente 2 aí. Então vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Fabiano, por favor, pode se apresentar aí pro pessoal. Fala, Peixoto e turma. Vou te chamar de Peixoto. Tranquilo, a gente já está acostumado. A gente já é amigo de longa data. Curiosamente, a gente não se chamava de Fernando, Fê, se chama pelo sobrenome mesmo. Coisa do mundo acadêmico, né? Obrigado aí pelo convite, poder compartilhar um pouco com vocês sobre esse tema, né? Como você mencionou, emoções, inteligência emocional já vem, chama a atenção de bastante gente, né? Felizmente, porque é um tópico bastante importante para a nossa vida, né? Nosso funcionamento social. Esse tópico, né? Eu talvez até já começando a falar um pouco do tema, eu já conhecia, acho que para a maioria das pessoas deve ter sido via mídia, mídia comum, mídia leiga, né? Eu já tinha me formado em psicologia e ouvia falar de inteligência emocional e achava que esse era um assunto para vender livro, né? Coisa mais ali de autoajuda, enfim, conhecia muito pouco, porque não tive na graduação, faz bastante sentido, né? Ainda modelos de inteligência ali final, né, da década de 90, começo dos anos 2000, ainda estava em bastante renovação, e eu fui conhecer quando fui fazer minha pós-graduação, né, meu objetivo inicial era desenvolver a carreira de pesquisador e entrar, né, no meio acadêmico e ser professor também, e aí me foi apresentado a possibilidade de trabalhar com inteligência emocional, né, lá na São Francisco, que inclusive foi onde a gente se conheceu, né. A partir daí eu comecei a ver, existe toda uma ciência por trás disso, que não é exatamente aquela que está nos livros. Que está aparecendo por aí, né? Isso, em sites, em blogs, e tinha uma interpretação bastante flexível, assim, por dizer, né, do que é inteligência emocional. Então, meu mestrado e meu doutorado, né, foram focados nessa área de avaliação psicológica também, porque era a linha mais forte também lá na São Francisco, né? Então desenvolvimento de instrumentos, métodos para avaliar e conhecer a inteligência emocional. E desde então eu fui professor da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, né, por 10 anos, e agora eu estou na UFSCar, na Federal de São Carlos, já faz 3 anos, e a minha linha de pesquisa tem esse foco da inteligência emocional e desenvolvimento de instrumentos informatizados, então mistura algumas Até porque coisas você ali. não falou, né, Fabiano? Você tem uma formação aí também nessa linha, pelo menos uma boa experiência, né, lá de programar e afins, né? Também isso veio de uma formação anterior até, eu comecei em engenharia, mas não continuei. Então,
fazer programas de computador, né, desenvolver programas, né, software, já era algo familiar e na pesquisa, enfim, a verba costuma ser muito limitada. Então Acabou a maioria, usando nessa habilidade, né? ou a gente chama alguém de IT para trabalhar com a gente, nem sempre tem a verba para pagar isso, então às vezes a gente faz os instrumentos em Google Forms, essas Sim. coisas, então foi uma habilidade que serviu. Porque eu me lembro que, inclusive, você que desenvolveu o HAL, né? O teste de raciocínio auditivo, que foi da minha iniciação científica, mestrado, né? O HAL, cara pálida. Verdade, bem lembrado. Foi você que desenvolveu. O nome final ficou HAL mesmo? Era Ficou o GA, HAL, né, tinha ficado HAL, Uhum. O HAL, que a gente sempre brincava do HAL cara pálida, né? Mas... os estímulos você que desenvolveu, né? Eu só fiz a programação para apresentação dos itens. Eu tava tempo atrás pegando ele para dar uma olhadinha, que agora acho que nem roda mais o sistema que tem agora, né? Porque no Mac nem roda mais do jeito que... Como foi, né? Cara, faz, sei lá, 12 anos pelo menos, eu sei. Enfim. Cara, agora quando você falou que começou, você também não teve, eu acho que hoje ainda não tem tanto aprofundadamente na questão de inteligência emocional nas graduações, né? Tem, eu acho que já tem, pelo menos onde eu leciono, a gente sempre fala, até nas disciplinas de avaliação, ou até na disciplina de TCC, né? Eu costumo das disciplinas teóricas e supervisão de estágio. Então eu desenvolvo bastante isso com os alunos, né? A gente fala, embora não seja o tópico primário ali, né? Sempre está envolvido. Agora você foi ver isso na pós-graduação, né? Agora, você fez essa divisão, assim, né? Tem uma coisa que era falado por ali, tem uma coisa que a gente começou a perceber e tal. Se a gente for pensar numa definição ou modelo, né? Que eu sei que tem diferentes modelos também pra gente pensar, né? Se a gente for pensar na inteligência também, né? Tem vários modelos também, né? Alguns que se convergem, né? Que se conversam, outros que não fazem muito sentido, né? Mas o que a gente poderia pensar por definição? E se tem algum modelo, se tem... eu sei que você trabalha com alguns modelos que tem fatores, né? A gente tem essa questão dentro da avaliação psicológica, né? Acho que fica até psicometricamente falando e você tem um corpo de evidência um pouco até mais robusto disso. Como é que a gente pode ir para essa definição e para esses fatores que hoje, né, estão sendo utilizados ou pesquisados? Vixe, a gente vai ficar até o fim do dia. Tá bom, tudo bem, a gente tem tempo. Eu vou tentar resumir para a gente entender, né? De fato, sim, existem várias propostas teóricas. A original, a que começou mesmo, foi em 1990, mas se considera ali o surgimento do conceito de inteligência emocional como hoje é compreendido, é estudado, né? Mas o termo em si, inteligência emocional, ele já tinha aparecido, pipocado em uma outra pesquisa antes, nessa ideia de há uma habilidade de raciocínio por trás da gente. A gente reage espontaneamente às situações que acontecem, mas é bastante reconhecível, né? Bastante fácil de identificar isso. Tem vezes que a gente está passando por uma situação, a gente se segura ali e sorri para a pessoa, mas por dentro a gente está sentindo outra coisa e tem pensamentos paralelos ali acontecendo, né? Então, que existe um raciocinar sobre as emoções, isso já se sabia há bastante tempo, né? Não foi uma descoberta desses autores, né, que foram o Peter Salovey e o John Mayer. Inclusive, eles nem sequer falaram, né, nesse artigo deles, estamos criando uma coisa nova, descobrindo algo novo. O novo que eles propuseram, na verdade, é que existe a capacidade de perceber o que eu estou sentindo, o que as outras pessoas estão sentindo, que é a percepção emocional, né? A maioria dos instrumentos de avaliação, eles replicam algo que acontece na vida, que é a expressão facial. A gente olha bastante e usa o rosto, né, como forma de reconhecer o que a outra pessoa está expressando. Mas não exclusivamente, né? Existem outras formas. Às vezes a gente nem sequer está olhando para a pessoa. No WhatsApp, a gente está escutando o áudio, ou está lendo que a pessoa escreveu e fala, tem coisa errada aí, tem uma coisa diferente, né? Então a gente identifica pistas sobre o que a pessoa está sentindo. Essa é uma habilidade, né? Já há muito tempo estudada, identificada em alguns quadros, né? Como no o TEA, né? O transtorno do espectro do autismo. Sim. Essa habilidade ela está prejudicada, aí, dependendo do nível. Alguns transtornos da personalidade também implicam prejuízo nessa capacidade. E ok, isso existia. Existe uma outra capacidade que é a gente parar para pensar em o que eu vou fazer
né? Esse próprio exemplo que eu trouxe agora, né? Alguém está falando uma coisa para a gente já estou percebendo que eu estou ficando meio incomodado, meio irritado, mas espera aí, eu sei que essa pessoa também é meio frágil para críticas, deixa eu escolher bem as palavras. A gente está ali tomando uma decisão consciente, né? Isso se chama regulação emocional, e isso há muito tempo já. Provavelmente até antes do surgimento formal da psicologia já se sabia da existência disso, né? As psicoterapias existem predominantemente para tratar disso. Exato, acho que é um ponto central da psicoterapia, né? O que eles trouxeram é que essas eram áreas estudadas de maneira independente. Eles começaram a juntar, fazer uma revisão de estudos, né? E alguns estudos empíricos, revisão de literatura, estudos empíricos, e percebendo que, peraí, existe uma relação, e aí indo para a psicometria, né? Em números mesmo, a gente encontra uma tendência ali leve a moderada dessas capacidades terem uma relação positiva. Então, uma pessoa ter essa habilidade mais desenvolvida tende a ter a outra também um pouco mais desenvolvida, e aquela outra, e aquela outra. Então, eles perceberam, chamaram esse pacote ali, né, de habilidades, propuseram que era o reflexo de um fator geral, não um fator geral da inteligência, né, mas um fator geral dessas habilidades, ali que estaria gerenciando isso, que eles deram o nome de inteligência emocional. Então, a novidade não foi tanto propor a existência dessas habilidades, mas que encontrar que essas habilidades se interrelacionam. Quer dizer, não foi tão diferente, né, Fabiano? Então, desculpa cortar você, mas assim, olhando você falando, ouvindo, né, você falando da história aqui, do modelo CHC de inteligência, né? Porque também, assim, foi essa história de você pegar diferentes habilidades, de repente, o próprio McGreal, né, que propôs aquela junção, né, entre GF, GC e o próprio teoria dos estratos lá do Carroll, né? Na verdade, ele não criou nada novo, né? Ele pegou aqui vários estudos que já vinham acontecendo, fez ali uma meta-análise e tal, né? Mas essa foi uma proposta parecida, então, né? E acho que essa é uma característica da própria psicometria, né? Assim, de entender empiricamente aquilo que, né, um cara está estudando ali, o que se converge. Então parece que tem uma relação direta com isso, assim, o modelo, né, o processo foi meio parecido, né? Sim, é o mesmo procedimento, né? A analogia funciona muito bem mesmo. Nisso, outras habilidades foram sendo estudadas ali, que é muito fácil a gente reconhecer esses dois, não extremos, né, mas momentos diferentes do processamento emocional, né? Então, a entrada da informação no nosso raciocínio, né, um termo muito técnico assim, mas como que eu começo a pensar sobre as emoções? Bom, primeiro eu preciso entender identificar o que eu estou sentindo, ou o que eu acho que eu estou sentindo, o que a outra pessoa está sentindo, e lá na frente tomar uma decisão em relação a isso, né? Será que é melhor eu dizer isso? Será que agora a criança fez uma grosseria ali, eu estou querendo dar risada disso que ela fez, mas não, é importante eu dar uma bronca, parecer sério, não faça isso, não é legal nesse momento, a gente toma uma decisão ali de que eu vou expressar. Nessa ponte, né, entre essas duas coisas, eles foram identificando algumas outras habilidades ali, que eles chamaram a primeira na percepção como área 1 e a área 4 o gerenciamento emocional. Eles deram o nome de gerenciamento em vez de regulação para diferenciar como é um processo consciente. A gente regula as emoções espontaneamente. Ali, alguém chega, a gente fica bravo ou fica feliz, é um reflexo da nossa personalidade, né? O pensar sobre é o foco ali na ideia do gerenciamento. E a área 2 e a área 3, né, eles identificaram. A área 2 tem um nome bastante engraçado, assim, que é o uso da emoção para facilitar o pensamento. Essa habilidade de a gente reconhecer que as emoções impactam como a gente está pensando. Isso é algo também já bastante conhecido da psicologia há bastante tempo, né? As emoções não acontecem do nada ali, nossa, né, aconteceu isso, me atrapalhou. O que a gente sente numa situação é um reflexo de como a gente percebe o mundo, né? Ou algumas pessoas acham uma situação, um filme, uma piada engraçada, outras pessoas, não, isso aqui é ofensivo. Isso aqui não achei graça nenhuma nisso, eu acho isso bonito, acho isso feio. A gente tem opiniões e reações emocionais diferentes para os eventos que acontecem. Isso não é aleatório, depende da nossa história de vida, né? Um exemplo assim bastante simples, né?
Para algumas pessoas, ver um bicho, uma lagarta, uma barata, alguma coisa assim, é uma coisa, um monstro assustador ali, perigoso. Não é do nada, né? A criança, o bebê, se chega ali, ele até brinca com aquilo, porque é algo Sim, tem noção ainda, né? não conheceu ainda, né? Ninguém apresentou que se a família toda pula em cima da cadeira, em cima da mesa, ai meu Deus, socorro, alguém ajuda, tem uma barata aqui. A criança está aprendendo a dizer que isso é perigoso. Outras podem ser uma experiência mais de nojo, não tem tanto medo, mas não gosto disso, é sujo, é feio, é asqueroso. Outras pessoas sentem bastante curiosidade pelos insetos, né? E, olha que diferente, pega um besouro, uma lacraia, e fala assim, meu Deus do céu, né? Enfim, são experiências diferentes que conduzem a respostas emocionais diferentes ao longo da nossa vida. Né? E essas respostas, elas continuam impactando como a gente está percebendo a situação, né? Então, eu já tenho medo já desenvolveu medo de barata, medo de insetos, ou vamos pegar um outro exemplo para deixar mais próximo também. Já participei de assaltos, já fui vítima de violência, ou já pessoas próximas de mim, né, eu já vi acontecer coisas difíceis. Então, eu estou andando numa rua à noite, sozinho, e a rua está escura, ali eu já começo, opa, será que pode acontecer algo? Então, a experiência anterior é o responsável pelas nossas vivências emocionais, e essas vivências emocionais impactam como eu continuo interpretando. Opa, nossa, você vai voltar sozinho? Toma cuidado, é perigoso. Como eu continuo percebendo e interpretando o mundo, né? Então, reconhecer isso, outro exemplo bastante fácil, acho que muita gente já deve reconhecer, quando a gente está, por exemplo, com pressa, né? Nossa, tô atrasado, preciso ir para a aula. Parece que qualquer pequena coisa que acontece é um impedimento para a gente. Ai, meu Deus, onde que está a chave? Onde que eu deixei essa chave? E a gente vai abrir a porta e chama o elevador e fica lá clicando no botão. Ah, esse elevador que não vem. Que ao mesmo tempo que o elevador demora sempre. Como se adiantasse eu ficar apertando, e se estivesse demorando mais ou menos, né? Ele não vai andar mais rápido por causa disso, mas a gente sente, né? A gente está num estado de raiva e percebe várias pequenas coisas como atrasando mais a gente, me impedindo ainda mais, do que quando a gente está tranquilo, a gente não olha para o elevador como, está demorando esse elevador. Aperta o botão e continua esperando, conversa com alguém, vai lendo mensagem no celular, enfim. Então, como a gente percebe as situações que acontecem, ela está relacionada com as nossas ativações. Então, é uma roda ali, né? As situações provocam emoções na gente, como a gente interpreta as situações tão dependentes dos nossos estados emocionais e fica nesse círculo. Né? Compreender isso seria a segunda área da inteligência emocional. Né? Essa tal da facilitação, ou melhor, utilizar de maneira... Essa já é bem complexa mesmo, pensar assim no funcionamento dela, né? Assim, ela tem uma implicação muito direta, literalmente, assim, na regulação, inclusive tomada de decisão, né? Acho que vai por aí também, né? Isso, essa parte ela tem um problema, assim, que é se ela é mesmo uma segunda área, porque pela própria descrição, por exemplo, decisões que eu vou tomar, né? Desde cedo a gente aprende a usar essa habilidade de reconhecer que estados emocionais impactam no nosso pensamento, né? A criança quer pedir um doce, quer ir dormir na casa do amiguinho, vai chegar pro papai, pra mamãe para pedir, e papai tá meio incomodado, tá meio bravo ali com o trabalho, com outra coisa, a criança identifica, essa não é a hora. Melhor esperar um pouco. Vou esperar um pouquinho, papai, que saudade, gosto tanto de você e tudo. Posso ir dormir? Não, meu amigo? A gente já vai aprendendo que certos estados emocionais facilitam, né, ou ajudam ali, interagem, né, ou influenciam como a gente está interpretando as situações, né? Mas isso não é regulação das emoções, já? Às vezes, assim, já faz parte, pelo menos, de um processo ligado a isso, né? Colocar em prática esse conhecimento do que eu e outra pessoa está sentindo e fazer isso funcionar, né? Então,
Algumas pesquisas mais recentes, elas vêm, recentes assim, de uns 10 anos para cá, vêm questionando, será que são 4 áreas mesmo? Ou essa que a gente chama de área 2, né, de facilitação, ela não é uma sobra psicométrica ali da análise fatorial, que na verdade é um pouco da área 1, da área 2, da área 3 e da 4. Uma questão mais integrativa das áreas, assim, né? Então isso ainda está para ser resolvido. Um capítulo recente, né, sobre o modelo SHC de inteligência, né, que ele já propõe, a inteligência emocional é uma nova caixinha aqui de habilidade cognitiva, mas ainda estamos para resolver essa questão da área 2. Então, isso ainda é cenas para os próximos capítulos, né? Alguns instrumentos já descartam essa área 2 mesmo. Não, psicometricamente ela é meio frágil, até os instrumentos, o nível de precisão não funciona muito bem, então já nem inclui essa área, né? E a área 3, ela seria o que parece, né, soa como justamente um meio termo entre a área 1, de percepção, e o gerenciamento. Que é para além de perceber o que eu e as outras pessoas estamos sentindo, né, por quê? E o que pode continuar acontecendo, né? Então, tô feliz e contente, mas o que aconteceu? Por que eu tô me sentindo assim? Essa é uma habilidade que já é desenvolvida também desde a infância e caminha junto com a percepção, né? Com os nossos cuidadores, pais, professores na escola, né? Amiguinhos também, já começa coisas parecem simples, mas são do tipo, tá chateado porque não ganhou o doce, tem que esperar o doce até depois da janta, né? A gente já começa ali informalmente, né? A gente não vai na escola e vê ali o professor Fornaroso, mas está pensando, ficou chateado? Isso é o nome disso que eu estou sentindo. Por que não ganhou o doce? Tem que esperar o doce? A vovó chegou para visitar, que felicidade, que legal. Já sei dar o nome, percepção de emoções, e já entendo por que eu estou me sentindo, o que me causa felicidade, o que me causa raiva, e por aí vai, né? E aos poucos, e aí isso já é mais na entrada ali da segunda infância, né, ali os 7, 8 anos, e começo da entrada na adolescência, a gente começa também a entender não só os porquês da gente estar se sentindo assim, mas o que vai acontecer se essa situação continuar, se eu continuar passando por isso. Eu me conheço, né, eu tô aqui, a pessoa tá falando um monte de besteira, tem aluno folgando aqui, olha, não é assim, vamos entender direito, mas se essa situação continuar, logo eu vou explodir, vou falar algum palavrão, vou responder para a pessoa, vou dar uma patada, ou já me conheço, isso vai me chatear depois, vou ficar muito me auto-reprimindo, então já implica um pouco mais desse conhecimento do próprio funcionamento, de si. E para entender isso também implica, essa é uma ponte ali, né, com personalidade, um estabelecimento ali, a gente já não é mais tão reativo às situações que acontecem, mas a gente já tem um modo mais frequente, esperado de interagir com as coisas, né, que é o que a gente chama de traço de personalidade. Então esse estabelecimento ainda não acontece muito na infância mais jovem, até idades mais, até uns 5, 6 anos, né? Então já implica uma formação de personalidade e um conhecimento do funcionamento. Do próprio funcionamento. Você falou uma questão interessante que sempre foi uma percepção assim, mais intuitiva, né, mas que tem sentido no que você falou agora, que inteligência emocional está diretamente ligada a esses elementos de personalidade, da inteligência propriamente dito, né, porque a inteligência você vai usar para fazer essas análises, né, mesmo que às vezes não de forma tão deliberativa, né, mas tem a ver até com a quantidade de informação que a gente tem ali para poder julgar, né, o que eu conheço ou não, para daí formar, como você falou da questão de personalidade, e até caracterizar os traços, né, como você falou. Então, tem uma interconexão bem grande, né, entre personalidade e inteligência. A inteligência emocional ela vai funcionar de forma bastante integrada. Isso, se não, vai ser um elemento que vai determinar algumas dessas questões, como você falou, de personalidade, né? Sim, é bem... Um desenvolve junto do outro, né? Exato. É meio ovo e a galinha ali. Quem que começou e tudo, talvez situações ali que a criança, né, foi se expondo, facilitou mais essa ou aquela resposta, mas hoje, no presente, uma coisa já está influenciando na outra, né? Acho que um comentário bastante importante, assim, em cima disso que você falou,
De fato, há uma interação, isso é considerado na literatura, né? Por exemplo, o gerenciamento emocional. Qual que é pensando na ideia de inteligência, né, de que eu vou resolver um problema ali, e esse tem que ser de forma adaptativa, né, o que a gente chama de inteligente, o que é o comportamento, a resposta, enfim, correta para uma pessoa estar falando coisas para mim e eu estou ficando incomodado. Qual que é a ação correta que eu devo tomar? E a resposta na psicologia, né, da inteligência emocional depende. A resposta da psicologia. Se a pessoa tem uma característica de personalidade mais introversiva, talvez seja um pouco mais autoconsciente e um pouco mais retraída, um pouco mais tímida, isso é falta de inteligência emocional? Não necessariamente. É uma pessoa só que tem um modo de funcionamento social, talvez funcione muito bem para ela. Ela gosta mais de escutar e não tanto de se impor, de falar, e funciona muito bem socialmente, assim, né? Para essas pessoas, ir lá e se impor, vamos conversar, não gostei disso que você falou, isso pode gerar mais ansiedade ainda na pessoa, né? Enquanto outras pessoas mais impositivas podem até ser mais tranquilo, né, para elas fazer isso. Então, existe essa relação com personalidade, mas não existe, a princípio, quem é mais emocionalmente inteligente? Uma pessoa introvertida ou extrovertida? Tá. Uma pessoa mais sociável ou mais individualista? Uma pessoa que consegue gerenciar melhor o seu trabalho ou uma pessoa que é um pouco mais flexível, né? Pensando no modelo dos 5 fatores, assim. Não há essa relação e frequentemente, pensando em pesquisa, né, em psicometria, os níveis de correlação saem em 0,10, 0,20, ali bem baixo, né? Isso não quer dizer que para a pessoa não existe uma relação, provavelmente existe sim. Para algumas pessoas, esse tipo de resposta pode ser mais adequado e faz mais sentido ela utilizar essa estratégia, para outras pessoas é outra, e a situação também, né? Porque uma pessoa pode ser mais extrovertida e ter mais facilidade de chegar e dizer as coisas que ela pensa. Vai chegar para o chefe, que é um chefe mais que não gosta de escutar críticas e é mais defensivo ali, vai usar essa estratégia, você vai se dar mal. Ele já aprendeu com o pai lá quando era criança, quando foi pedir a bala doce, para dormir na casa do amigo, ele já aprendeu que tinha que esperar o momento certo e ter o jeito certo, né? Tem que aprender um termo, né, que é muito usado. E é interessante isso, porque assim, quando a gente pensa em relação, eu dou muito curso do VISC, né, falo muito de inteligência, e me fazem muito essa pergunta, qual a relação da inteligência com inteligência emocional? E realmente você tem um processo facilitador, né, eu sei que você inclusive tem um artigo publicado disso, quando eu era editor lá da Revista Sul-Americana de Psicologia, chegou a publicar um artigo lá, né, que fazia acho que eram os primeiros caminhos de relação de inteligência emocional com o modelo CHC, né? Acho que eu lembro que você tem esse artigo. E é uma questão que, assim, ele não é determinante quando você fala assim, você não consegue essas correlações baixas, né? Ele não é determinante de você encontrar um padrão fixo ali, mas contribui para esse processo, até porque, se a gente pensar nos dois fatores principais ali de FGC, né? Se pensar na cristalizada, é justamente esse corpo de conhecimento, como você falou, que ele construiu ao longo da vida, foi aprendendo, não de maneira formal, né? Mas até a fluida, né? Pensando no processo de raciocínio, sabe o que é melhor fazer agora? Com as opções que eu tenho, né? O que eu faço agora? Então, assim, mas não é uma forma determinante, embora hoje a gente já tenha um caminho, já está começando a ser desenhado esse caminho dessa relação mais direta, né? Entre inteligência emocional e inteligência, enquanto relação mais formal mesmo, vamos dizer assim, psicometricamente falando, talvez uma questão, a gente já está avançando um pouco nisso, né? Sim, ela já é parte, inclusive, da justificativa, né, de estar sendo incluída no modelo SHC. Quando é avaliada por essa ótica, né, de parar para pensar e tomar uma decisão, não é uma coisa fácil, né, que nem você falou, é isso, um monte de informação, o que eu estou sentindo, o que a outra pessoa está sentindo, por quê, o que pode acontecer se eu falar isso, se eu responder aquilo, a gente nem percebe que está um monte de engrenagens girando ali, né, quando a gente está raciocinando nisso, e de fato, né, nas pesquisas, inclusive mostra mais uma relação mais direta ali, níveis mais moderados, né, 0,30 até 0,40, com outros tipos de raciocínio, particularmente o raciocínio abstrato, a inteligência fluida, que é
ele encampa, né, bastante e se relaciona com muitas das outras habilidades. Raciocínio auditivo também, né? Sim, sim. É que basicamente, assim, eu sempre costumo falar isso, que é meio que uma... É o que a gente está vendo hoje, que começou com a inteligência geral do Spearman, né? É um pouco isso, essa capacidade. Por isso que ele chamava de inteligência geral, né? Assim, é aquela habilidade geral que, meio quando você está usando qualquer uma, você vai ter que usar ela de alguma forma. Uma partezinha dela, então acaba tendo um impacto grande disso, né? Aliás, só um parênteses, eu acho tão injusto o modelo CHC, não tem um S ali. Tem o fator geral da inteligência e fatores específicos que o Spearman falava. Por que não tá? O Cattell foi lá, bateu de frente com o Spearman e falou assim, tá errado e acabou, né? Falou assim, esse negócio de um fator só não tá com nada, são dois, enfim. Mas é verdade. E hoje volta, né? Pois é, mas é verdade, você tem esse fator geral, ele é um pouquinho diferente lá do que o Spearman falava em termos de matriz, mas assim, é justamente essa ligação entre todas as habilidades, né? Então assim, é um fator geral... Ele não estava errado, né? Isso é verdade. Ó, eu vou aproveitar quando você falou nisso, a gente recebeu uma pergunta aqui. Aliás, quem quiser mandar pergunta, @cognamentos. Fica ligado lá no Instagram, que sempre que a gente vai gravar aqui, eu coloco uma caixinha de pergunta. E essa até tinha falado pra você, ó. Já que a gente tá falando de controle, a pessoa, como eu controlo minha inteligência emocional? Pergunta fácil, simples. Mas o que tem de pesquisa? Por exemplo, assim, eu trabalho isso, você falou um pouquinho na questão da terapia, né? Quando eu dou aula, né, na área de TCC e tal, então eu falo um pouco dessa regulação, até falo que questão emocional, né? A princípio lá no modelo cognitivo, né? Emoção a gente não controla ali, né? Assim, ela acontece, eu tô feliz, eu não falo, agora eu vou ficar triste, agora... Mas você tem um gerenciamento sobre elas, como você colocou. Até porque você pode facilitar isso dentro do modelo cognitivo pelo pensamento, né? Pensamento, emoção, comportamento, né? Agora, o que você, né, na área, o que você pode falar pra gente, assim, até de aplicações meio práticas de como que isso pode acontecer, ou como que o modelo teórico pode ajudar a gente a fazer isso? Uhum. Essa é a pergunta que ela pode ser transformada, né, em que a gente, com certeza você encontra isso também nos seus estagiários, e a gente também como estudante provavelmente fez essa pergunta também. O que eu falo pro meu paciente? Boa. E não tem como a gente dizer, ó, diga isso e a pessoa vai se curar e vai resolver, vai estar feliz da vida. Então é uma questão bastante complexa, né? A gente entender quais são, por meio da avaliação, né? Não necessariamente testagem, mas avaliação, né, como processo, saber sobre a pessoa. Áreas que a pessoa tem mais facilidade, áreas que a pessoa tem mais dificuldade, por que é que isso acontece, o que na vida da pessoa, né, na história de vida da pessoa. Isso é muito importante para a gente na psicologia, né, não é só a pessoa hoje está assim. Por quê? Porque é justamente onde que a gente pode começar a achar pontos da vida da pessoa que a gente consegue intervir e propor formas da pessoa mudar o jeito de pensar, o jeito de sentir, o jeito de se relacionar, de interagir, né? Então, acho que a pergunta foi como controlar, né? Como eu controlo a minha inteligência emocional. Acho que seria como utilizar, né? Como fazer ela para gerenciar a minha vida toda, né? Existem, de fato, como a gente tinha comentado antes, né? Não tem como dizer, essa é uma atitude correta, emocionalmente inteligente, vai servir para todo mundo, ou para a mesma pessoa servir numa situação, não necessariamente vai servir na outra, né? Mas a gente consegue encontrar alguns direcionamentos, sim, para a gente, né, a psicologia na linha de frente ali, né, pensando, a gente está na pesquisa, né, dando informação para a linha de frente, e a linha de frente também está dizendo, a realidade é essa. Sim. E aí, né, como que troca, essas coisas podem... Isso, existem alguns direcionamentos, assim, eles não são tão resolutivos no sentido de, essas estratégias emocionais são eficazes sempre e essas não são. Por exemplo, suprimir as emoções, o que eu estou sentindo. Guardar para mim, engolir sapo. A maioria das pessoas considera, isso não é legal, isso faz mal, né? A gente fica naquela mobilização emocional do momento, não tem como colocar isso para fora. Mas, às vezes, isso é necessário, a gente precisa fazer isso. A gente não pode dar risada na cara do chefe, a gente está ali numa reunião, alguém fala uma coisa ofensiva, não pode virar e dar um soco na pessoa, a gente precisa guardar essas emoções, né?
Então, essa estratégia pode e costuma ser benéfica em algumas situações. Uhum. A gente usar sempre a mesma estratégia, né, é aí que pode ser justamente o problema. Mindfulness é uma técnica muito bacana, pessoas têm utilizado para reduzir a ansiedade. É eficaz em algumas situações, tira ali aquele turbilhão de pensamentos invasivos, né, que o Divertidamente 2, né, Sim. trabalha muito bem essa cena, né, sem querer dar spoiler, é Nossa, demais. fantástico. Uhum. Mas serve em alguns momentos, mas a gente não pode ficar sempre parando e pensando, em algum momento a gente precisa ir lá enfrentar aquela situação que está sendo estressora para a gente, né, e resolver por que eu estou interpretando isso de uma maneira tão forte, assim, tão Uhum. derrotista, ou por que talvez não seja eu, é a pessoa que está ali se colocando de maneira mais agressiva, enfim, isso precisa ser entendido em algum momento, né. Então, em linhas de direção, assim, né, pensando num direcionamento, são questões por exemplo, desenvolver o conhecimento ou autoconhecimento da pessoa, né? A gente está pensando ali na Uhum. área 1 e na área 3. A pessoa entender as emoções que ela está sentindo. Isso é importante, desenvolver. A princípio, não há malefício em desenvolver e pensar Uhum. isso, é importante a pessoa entender. Isso, sem querer, a gente já faz em terapia, mesmo sem a gente saber de inteligência Uhum. emocional, né? É muito Na verdade, comum. a psicoterapia é o processo ouro de autoconhecimento, né? É basicamente Isso, isso, né? é o padrão ouro mesmo. A É, gente pensa, eu, como venho da clínica também, eu já exato. puxo a sardinha para esse lado também. Mas põe uma pessoa, né, um paciente, um cliente, enfim, chega pra gente e fala: eu venho me sentindo muito ansioso, estou muito incomodado com tudo, muito preocupado. A gente começa a investigar em que situações, né, que isso tende a acontecer mais. É do nada. Simplesmente Uhum. acontece. Não é do nada. Né? A menos que seja um caso muito específico ali de uma Sim. questão neurológica, mau funcionamento, a maioria das pessoas não é esse caso, existe situação Uhum. acontecendo, a pessoa só não sabe identificar. A gente está falando, ela até identifica, então a percepção dela está desenvolvida, mas a área 3, né, o que está acontecendo e o que acontece quando eu reajo a isso, não está muito bem desenvolvida. Então a gente começa a dar algumas lições de casa, né? Então anota ao longo do dia o que você está sentindo, Uhum. presta mais atenção. Estou sentindo de novo aquilo. O que aconteceu? Agora, antes e traz na próxima sessão. A gente está desenvolvendo inteligência emocional com a pessoa, né? Mesmo que a gente nem sequer soubesse que esse era o nome, Sim. né? Mas É isso é, que você falou é interessantíssimo, porque assim, em terapia eu vejo muito isso com os clientes, né? Assim, eu falo, nossa, o fato de eu parar e ter que registrar, eu volto minha atenção para isso, eu começo a perceber coisas. É isso, você está treinando você está desenvolvendo uma nova habilidade aí, né? uhum, De identificar, e é um ponto que a gente trabalha muito, né? Se você identifica, você consegue entender o desencadeamento que aquilo vai levar. Né? Justamente o que você falou, você está treinando, desenvolvendo habilidade emocional nela, não é do nada. Alguma coisa estava acontecendo e ela consegue voltar a atenção àquilo. Não é algo sobrenatural, né? Às vezes a pessoa acha que terapia é um negócio que vai acontecer um boom, a pessoa vai mudar. Não, é um processo, é que nem musculação, né? Sempre falo isso para os pacientes. É que nem musculação, né? Você tem que ir treinando aos poucos, treinando, você vai progredir na carga para poder pegar mais peso lá na uhum, frente, né? Acho que é bem o que você falou, né? Na verdade, você só vai ajudar ele a identificar esses elementos que podem uhum. estar prejudicando, tal, enfim. E aí agora que eu identifiquei, como que eu lido com isso, né? Então você cria Uhum. alternativas para lidar com isso. Interessante, é. E esse como eu lido com isso é um pouco a gente, como psicoterapeutas, estimulando a pessoa a vivenciar, lógico, dentro de Uhum. uma situação que não corra risco para ela, mas é um pouco inevitável a pessoa explorar isso mesmo, Sim. né? E é algo bastante curioso, assim, de que, por exemplo, pessoas que chegam que sempre tiveram que dar mais valor ou privilegiar opiniões das outras pessoas, elas não se colocam tanto, são mais retraídas, são mais tímidas, né? Começam a identificar os porquês disso e aos poucos começam a explorar, se colocar mais, né? Não no mundo ali, mas combina com um colega da Uhum. república que mora ou com um colega de trabalho que é mais próximo, tô precisando dizer mais não, preciso me abrir um pouco mais, e a gente como psicoterapeuta vai guiando, né, a pessoa a Perfeito. encontrar situações. É muito curioso, porque
nesse momento, as pessoas, é muito comum e esperado até, às vezes as pessoas ultrapassam um pouco esse limite, são um pouco brutas e agressivas com os outros, né? Sim. É uma fala recorrente, né, de pessoas verdade. que são mais submissas e começam a se impor, pessoas próximas falam, nossa, você não era assim. Às vezes, se você não era assim, é esperado porque, pô, você não tá mais sendo submisso, né? Você Não tá mudou um mais padrão, fazendo o que é né? humano. Uhum. E antes eu fazia tudo o que eu dizia, agora você não faz mais, né? É um incômodo que gera ali na outra pessoa, né? Mas às vezes pode não ser nesse sentido do outro mantendo, né, essa submissão. É identificar algo diferente. Então a pessoa passa por alguns ciclos de explosões emocionais. Aí na terapia a gente vem, e aí, o que a outra pessoa enxergou disso? E essa é um outro norteador importante também da inteligência emocional. Não só o que eu estou sentindo, como que eu reajo, o que eu faço. A gente sente isso porque outras pessoas sentem também e interagem com a gente. E a gente é esse outro de outras pessoas também. A gente provoca coisa nas outras pessoas, né? Então, prestar atenção no outro, o que eu estou fazendo, o que o outro vai sentir por causa disso que eu fiz, né? Que é um conhecimento da área 3 também, do gerenciamento da área 4, mas diz bastante sobre a nossa empatia cognitiva, né? De eu entender por que a outra pessoa está sentindo isso, até por que a outra pessoa está reagindo dessa forma, né? Começa a desenvolver, como você falou, vai subindo os degraus. Exatamente. Então, entender que não só a gente reage, as emoções dizem sobre como a gente está entendendo o mundo, a gente se coloca para outras pessoas também. Então, o funcionamento social ele tem que ser um balanceamento dessas duas coisas. E aí o que você falou, não tem certo e errado, até porque em diferentes culturas, né, você já esteve fora do Brasil várias vezes, né, então assim, você sabe que em outros países, né, assim, eu morei na Itália um tempo também, então assim, a gente sabe que essa questão dessa regulação, ela depende muito do contexto social, cultural e histórico que eu tô, né? Porque também ao longo do tempo aí, então, por isso que não tem um jeito certo. Lá em habilidades sociais a gente fala isso, né? Não tem uma habilidade que é considerada certa ou errada, né? Depende do contexto. Eu sempre, quando eu vou dar aula disso, eu falo do soco, né? Dar soco em alguém é errado? Geralmente o pessoal fala que mas fala aí, se você estiver dentro de um ringue lutando boxe, não é errado, pô. Né? Então não ou é passar um Fusca Azul ali. Se passar um Fusca Azul, é obrigatório você dar um soco em alguém. Se você não der, você toma, né? Mas assim, mas é justamente esse ponto, né? Depende do contexto em que eu tô, depende da situação, cultura em que eu estou, como você falou, né? E é exatamente isso que a pessoa às vezes dá um passinho a mais. Às vezes porque as pessoas estão vendo ela diferente, então isso é um processo natural. E às vezes porque ela realmente foi um pouquinho além do que precisava, né? Então assim, porque ela não tem essa competência, ela tá desenvolvendo, ela tá regulando, né? Então acho que esse é um ponto importante para tentar direcionar essa pergunta, né? Gigantesca e complexa, né? A gente envolve muito processo, né? E a gente tá falando agora, não é só, entre aspas, só a inteligência emocional. Você tem a inteligência, você tem personalidade que tá mediando isso. Você tem, inclusive, condições, né? Assim, condições sociais externas, né? Que podem favorecer ou desfavorecer isso, né? Exato. Então, você tem muita coisa para pensar, né? Em que estrutura... Já teve casos que, assim, você tá atendendo um paciente e fala, nossa, realmente a estrutura familiar, social que ele tá é muito ruim para ele. Né? É um ambiente muito ruim, muito difícil. Então, ele tem que fazer uma força muito grande para ter um avanço pequeno e ele nem percebe. Então, assim... não é simplesmente ele quer, ele muda e acabou, né? Existem questões que dificultam isso no dia a dia dele, né? Ou questões que não dependem dele, né? Você tá falando divertidamente, pensando no primeiro filme, né? Quando eles vão mudar de cidade, a menina ela não tem o que fazer. Os pais vão mudar de cidade e ela tem que ir junto, né? Ela vai falar, vou ficar aqui porque eu gosto de ficar aqui. Ela não tem opção, né? Então... Algumas coisas a gente não tem controle sobre o surgimento delas. Relacionamento vai terminar, um emprego, você demitido, tanto coisas negativas, assim, né? Ou tô andando na rua e presencio uma violência, um acidente, né? Até coisas positivas. Isso é bastante curioso, que geralmente a gente pensa que a inteligência, o gerenciamento emocional é só para as coisas ruins. Não, para as coisas positivas também, né? A gente, voltando ao exemplo que já mencionou 1000 vezes aqui,
A gente está no meio da aula ou está numa reunião de negócios e acha uma coisa engraçada, calma aí, não posso dar risada aqui, morrer de rir, né? Ou um casamento, por exemplo, a gente está planejando o casamento e que legal, que momento bacana, mas esse é um momento que exige foco, é estressor no sentido de que exige dedicação de planejar quem que vai, quem que não vai, como que eu vou contatar essas pessoas, que flor que vai utilizar, etc. Para onde que vai viajar, quando que vai ser. Então, há gerenciamento também para as emoções positivas. Até porque emoção é emoção, né? Pensar assim, em termos de emoção é emoção. A gente socialmente classifica ali como positiva e negativa, né? Assim, no sentido de tem um impacto, né? Mas é uma emoção, é uma reação que está acontecendo ali. Eu vou ter que gerenciar de alguma forma, seja ela positiva ou negativa, né? Isso. Aliás, até ainda bem que você mencionou isso, porque é uma leitura, às vezes, que é facilmente mal interpretada pelo público comum, né? Emoções positivas e negativas como desejáveis e indesejáveis. Isso. Positivas, né, a gente chama, são aquelas que tendem a provocar bem-estar, a prazer, satisfação, e as negativas, aquelas que incomodam a gente está passando, né? Mas isso praticamente é chovendo molhado, né? Todo mundo na psicologia sabe. A gente precisa passar pelas emoções negativas. A tristeza é uma reação normal, né? A gente vê um colega triste porque perdeu o emprego, terminou o relacionamento, não fica assim, vamos sair, fazer uma coisa, a gente quer fazer aquela pessoa se sentir bem, mas a tristeza é importante, porque a tristeza faz a gente parar para pensar, nossa, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? O que eu fiz? O que eu posso mudar para restaurar essa situação? Ou, se não for possível, a próxima vez que isso acontecer, puder ser diferente. Então a gente entra num estado reflexivo, né? Que pode ser, como você falou, emoção é emoção. A tristeza ela pode ser benéfica para a pessoa se ela entra nessa reflexão e é bem conduzida, né, em como ela vai tratar isso. Mas a pessoa pode falar, putz, de novo eu errei, de novo eu fiz algo errado, e fica se culpando e entra num estado depreciativo, que pode até conduzir uma depressão lá na frente. Né? Inclusive, Divertidamente 1 é tudo sobre isso, né? Assim, Exato, a história principal é sobre essa questão da tristeza ali, isso, né? A alegria, um pouco tristeza, isso, alegria e ali, tristeza, qual a função das outras emoções, Exatamente. particularmente tristeza, é ótimo. Aliás, a gente vai gravar, viu, um episódio sobre Divertidamente 2. Eu sei que sua agenda é apertada, mas se você puder, você já está convidado, tá? Opa! A gente fazer a análise do filme, a gente fez do 1, a gente vai fazer do 2 aqui. Então, se você tiver... que legal, quero participar. Eu vou, já está convidado. E eu vou aproveitar e fazer. A gente recebeu mais uma pergunta. Essa aqui, não sei se vai ser polêmica ou não, mas um professor da facu me falou que o Goleman é conversa furada. É verdade? Foi exatamente essa pergunta. É uma pergunta polêmica. Essa. É polêmica, então. A resposta também pode ser polêmica. E por quê? Porque, como eu tinha mencionado lá no começo, né, foi no começo dos anos 90 ali que começaram a surgir as primeiras pesquisas científicas. E como acontece, né, com a maioria das propostas, né, em ciência, algumas pessoas começam a estudar e publicar aquilo, e a gente leva décadas ali até começar a dizer... esse construto é isso mesmo, o que faz parte dele, com o que ele se relaciona. E logo depois, em 1995, um psicólogo, né, o Daniel Goleman, ele escreveu o livro Inteligência Emocional. O livro foi super bem sucedido em vários países, inclusive no Brasil. Chegou, acho que no começo de 96 e ficou na lista foi um estouro, assim, né? De best-sellers, né, por muito tempo. Até hoje, bastante gente ainda conhece aquele livro, né, que se a gente parar para pensar, já tem 30 anos o livro, quase 30 anos. O que ele trouxe, né? Ele era psicólogo, mas ele trabalhava bastante com uma área muito bacana, que é a divulgação científica. E ele trouxe algumas ideias, né, da inteligência emocional e escreveu um livro, e ele começou a relacionar com o que é um comportamento emocionalmente inteligente, principalmente em contexto do trabalho, né? A crítica que foi feita é que ainda estava muito engatinhando na inteligência emocional, não se tinha nem sequer treinamento em inteligência emocional, mas a partir dali já começou a surgir algumas ideias, vou propor como desenvolver a inteligência emocional dos meus funcionários, e alguns exemplos que aí sendo, respondendo a pergunta, né? Ou tentando responder. Me parece que a intenção do Goleman foi muito boa. Ele
traz alguns exemplos no livro. A Mariazinha fez isso que é emocionalmente inteligente, porque ela foi capaz de ir lá e responder, começou, acho que nessa época existia tem um termo muito bacana que é o Zeitgeist, né? É um preparo social ali para um tema. Esse tema das emoções no público geral já estava em ebulição ali, né? Não basta só eu vou contratar um funcionário, a atenção dele tá alta, a inteligência dele tá alta, essa pessoa vai interagir com as outras e às vezes ela pode ser ótima na área dela, mas ela é meio bruta e não tem muita empatia e responde mal para os outros. Então, essa ideia de que as emoções impactam a gente precisa aprender a lidar com elas, já estava em ebulição ali nessa época. Esse livro veio numa época assim que era o que o povo estava querendo ler. E muita gente leu aquilo como bem de inteligência, né? Bem de teste. Qual que é a resposta certa para essa pergunta do teste de raciocínio espacial? Qual que é a resposta certa para a inteligência emocional? A pessoa tem que fazer isso. E houve algumas interpretações, né? Até do tipo, voltando ao que a gente falou, a pessoa ser mais retraída é falta de inteligência emocional. A pessoa ser mais individualista é dificuldade de inteligência emocional. Não necessariamente, né? Tá dizendo, não. É um contexto. Até o contrário poderia ser, né, Fabiano? Pensar assim, até o cara ser muito. Você vai assim, o cara ser retraído, mas o cara ser muito, né, expansivo também poderia ser, né? Isso também não é um determinante, né? Isso, pode ser ou pode não ser. Depende do contexto e dos grupos que ele transita, né? De repente ele tem uma família. Correndo o risco de reforçar um estereótipo, mas tem uma família italiana que todo mundo chega, grita, fala alto. Ok, esse é o contexto. Isso é o contexto social ali, é assim que funciona, né? Então, esse livro provocou essa recepção do público. Eu nem coloco tanto assim. Eu olho com um pouco mais de cautela para a culpa que o Goleman teve. Eu acho que ele teve resultados positivos, que é fazer o público pensar que existe algo ali sobre o raciocinar sobre as emoções, existe essa tal de inteligência emocional, e o público geral começar a pensar, opa, esse é algo que eu preciso desenvolver. Para esse lado, pensando em psicologia, eu acho que foi muito positivo esse tipo de divulgação. Existe um lado complicado também, que aí, no livro dele, ele não apresenta aquelas 4 áreas. Ele cita os autores, o Peter Salovey e o Meyer, mas por algum motivo ele chama de 5 áreas ali, que você consegue, isso aqui que ele está chamando de domínio das emoções é o gerenciamento emocional, mas ao longo dos capítulos ele vai incluindo questões de personalidade, de humor, de liderança, de retórica também. É justamente isso que a gente estava falando, né? São questões emocionais que, lógico, que são importantes a gente conhecer, mas não é exatamente inteligência, raciocínio consciente sobre as emoções. A gente funciona não de maneira robótica, né? Agora eu vou desligar minha personalidade e ser só inteligência de leitura escrita, porque eu estou lendo esse texto. Não funciona assim, a gente está tudo integrado, né? Qual que é a dificuldade de apresentar uma proposta, um modelo, né, de inteligência emocional que tem um monte de coisas ali, se relaciona com autoestima também. Isso bastante gente fala, a pessoa que não tem autoestima, tem baixa autoestima, não tem inteligência emocional. Não sei, né? Autoestima é uma questão de personalidade, de autoconceito, inteligência emocional são habilidades, né? Então, se interrelacionam, né? Mas uma coisa não necessariamente provoca a outra. Qual que é o problema, né, de chamar todo esse pacote de inteligência emocional? Primeiro que na psicologia a gente chamaria de self. Isso é o eu, o completo, a pessoa toda, isso, né? E segundo, e essa é uma parte importante, né? Como que você propõe um treinamento em inteligência emocional ou até uma avaliação? Vou avaliar a inteligência emocional desse meu funcionário. Se o seu modelo de inteligência emocional é tudo isso, esse pacotaço de coisas ali, né? Fica difícil dizer essa pessoa é mais ou menos emocionalmente, que área específica ela está precisando desenvolver, que áreas ela já tem facilidade. E até por isso que você está falando, assim, tem um lance que a gente toma muito esse cuidado em psicoterapia. Não é a gente tem que tornar todo mundo igual, né? Você tem que desenvolver todo mundo igual aqui.
tem o contexto em que a pessoa tá, tem o trabalho, até a questão do trabalho, vai ser o contexto social que ela tá, o contexto cultural, como a gente falou agora de pouco, né? Então, assim, às vezes essa personalidade mais expansiva, mais extrovertida, ela vai ajudar, inclusive, a pessoa, né? Vamos pensar assim, sei lá, uma pessoa que trabalha com vendas, que trabalha com público, ela precisa ter essa habilidade, né? Agora, você vai colocar um cara para trabalhar, sei lá, um astronauta, né? Sei lá, vou botar um cara muito extrovertido para ficar sozinho, não sei quanto tempo, assim, não vai funcionar muito bem, entendeu? O cara vai adoecer, né? Então, assim, eu falo às vezes, a plataforma da Petrobras, sei lá, o cara vai ficar não sei quanto tempo lá sozinho, com meia dúzia de pessoas lá, se a pessoa for muito expansiva, talvez, ou manusear o material radioativo, né? Então, assim, o cara tem que ser um cara muito centrado ali, ou seja, no sentido de não ser essa pessoa mais expansiva. Então, assim, não tem o certo e errado, né? Mas, inclusive, daí vem a questão da consequência que você falou um pouquinho antes ali. A consequência que isso acaba trazendo, né? O sofrimento ou não que isso acaba trazendo. Você falou, a pessoa às vezes é mais tímida. Nós estamos falando, quem tá falando, somos dois tímidos aqui falando, né, Fabiano? Eu e você, falando assim, eu sou bem introvertido, você é também, né? Então, assim, nem por isso a gente é infeliz, né? Então é essa questão, né? Assim, você tem uma questão de o quanto de sofrimento, inclusive, isso traz. E aí sim, a gente tá falando de talvez isso aqui pode ser mudado, porque isso não te faz bem. Né? Mas assim, não é uma questão a priori, todo mundo tem que ser igual, senão também é horrível, né? Não ia funcionar também, né? Essa é uma questão bastante nociva, né? Da compreensão geral de que a pessoa mais retraída tem alguma coisa errada com ela. Você precisa mudar, você precisa melhorar. E se falou, ainda se fala um pouquinho, mas se falou muito disso, acho que você trouxe a questão da inteligência emocional aí, mas quando se falava também, quando começou a se falar de Big Five aqui, assim, isso não dentro da pesquisa, mas assim, fora, assim, se falava muito isso, que era uma pessoa que não tinha inteligência emocional, que era triste, que não conseguia, na verdade, desculpa te cortar, mas esse é um ponto importante mesmo, né? Sim, sim. E outras características também, né? Às vezes podem ser mais valorizadas no contexto do trabalho, né? No Big Five, né? A conscienciosidade, a pessoa ser mais preocupada com os prazos e a dedicação que tem para o trabalho. Mas e aí, né? A pessoa ficar se exigindo muito o tempo todo, desenvolver um perfeccionismo e o mundo já está começando a questionar essa coisa de workaholic, que é um termo, né, ruim, mas que não, que bom que eu sou workaholic, já está começando a questionar que não é bem assim, não. Não é legal. Não é bem por aí, não faz bem, né? Enfim, né, não dá para fechar, todo mundo no mesmo modo, né, de funcionamento, e o que é bom para um necessariamente vai ser bom para outro. É uma pergunta complexa, mas acho que já deu para entender um pouco o recado, viu, Fabiano? Tem outros autores importantes também, né? Acho que sim. Vale a pena também ir além, né? Assim, aliás, talvez melhorando um pouco a imagem do Goleman, ele publicou um livro, acho que uns 3, 4 anos depois desse, aí específico sobre inteligência emocional no trabalho, e lá ele escreve: as pessoas interpretaram errado o que eu escrevi no primeiro livro. Ele fala, ele mesmo escreve isso, e eu estou tentando aqui consertar essa compreensão e trazer um pouco mais de pesquisa. Com o tempo, o Goleman acabou se interessando em outras áreas, outros tipos de inteligência, meditação, inclusive, então ele acabou saindo... O que é muito comum na pesquisa também, né, Fabiano? Você está indo para um lado, de repente você percebe algo, você descobre algo ali, enfim, né? Mas pelo que você falou, me lembrou muito do Maslow, inclusive, né? Porque, assim, a famosa pirâmide de Maslow, que não é do Maslow, né? Então, assim, às vezes você tem essa questão de... Não sei se foi a intenção dele, talvez, né? Ele estava ali publicando, né? Também era algo novo, né? Hoje, talvez se ele fosse publicar o primeiro livro hoje, já tem um arcabouço científico e de informação muito maior do que tinha naquela época. Então, enfim, agora, com todo respeito aos meus colegas da área organizacional, aqui até porque eu atuo nela, assim, a gente tem que tomar cuidado com que a gente, né, o pessoal às vezes é entusiasta, né, em pegar um negócio lá e querer funcionamento a todo custo, né, então isso acaba distorcendo um pouquinho, né? Isso, tem bastante. O Goleman traz isso nesse segundo livro dele, outros autores trazem também. O cuidado com esse super pacote, né, que chama atenção, né? Treinamento em inteligência emocional. Que legal, né? Mas, nossa, é muito complexo. A gente, como a gente está falando, não foi algo que a gente foi lá assistir uma aula e desenvolveu. Isso. É isso na vida. A gente está desde a infância desenvolvendo isso. Como que 2 horas de treinamento você vai conseguir mudar a inteligência emocional da pessoa, né? Mas se for por etapas,
né? Pensando nas áreas ali, ou até em vez de, vamos aqui todo mundo no pacote desenvolver a percepção, ou gerenciamento, ou não sei o quê, que tal, e aí especificamente para o contexto de trabalho, né, aprendendo isso, que tal fazer uma avaliação ali para identificar o que está acontecendo aqui na interação entre os funcionários, né? Por exemplo, dificuldade de comunicação, está mais travado, está mais emperrado, as pessoas estão sendo muito agressivas, impositivas, ofensivas, e trabalhar comunicação entre os funcionários. Isso também é trabalhar um aspecto de inteligência emocional para pensar, opa, eu posso usar esses termos ou não, eu mando por e-mail, chamo uma pessoa para resolver, como é que eu faço isso? Isso também é trabalhar algo relacionado à inteligência emocional, mas é mais direcionado, aqui está acontecendo isso, a gente vai resolver isso, do que coisas mais genéricas, né, por assim dizer, de aprenda a perceber melhor as emoções, mas eu devo me comportar dessa maneira ou não, que pode gerar até mais confusão. Sim. Eu sei que o nosso tempo já está estourando aqui, mas tem um ponto que eu coloquei ali para a gente trocar uma ideia, em que eu sei que você também é um entusiasta, talvez, aqui tem tecnologia, a gente já falou, né? Eu também sou, assim, né? Acho que não tem outro caminho, né? E como que fica hoje? Até quando eu fui fazer a caixinha de pergunta, o corretor lá escreveu inteligência artificial, não emocional, mas as pessoas... Que bom que elas ouviram o que eu falei e não só leram a caixinha, né? Escreveram certas perguntas. Mas, e como é que fica hoje essa relação? Porque eu já tive relatos de supervisão, assim, né? Eu faço supervisão de profissionais também, de profissionais falando que os pacientes, às vezes, falam assim, têm conversado com o chat GPT, por exemplo. Né? Então, assim, tem pessoas que realmente, né, usam ali, né? Tem até um episódio do Big Bang Theory, né? Lá que o Raj se apaixona pela Siri, Pela né? Siri, So, Siri, what's happening? How are you? Então, assim, como que tá essa relação hoje, né, na área de pesquisa, ou para onde está indo essa relação entre inteligência emocional e inteligência artificial, que eu sei que é um assunto que você gosta também, né, assim, mas como é que a gente pode pensar isso em uma tendência futura disso? Estão começando a ver, está começando a aparecer algumas pesquisas, né, com isso, e o que vai acontecer lá na frente é muito difícil, né, acho que a gente só pode formular hipóteses, né, porque você vem acompanhando isso, né, 2 anos atrás gente, inteligência artificial, olha o que é, né, e era um robô esquisito ali, que fala mecanicamente... e aí chegou o ChatGPT e a gente vê que o avanço está indo muito mais rápido do que a gente esperava, né? E de uma maneira que a gente não imaginava que ia acontecer e ter esse nível de precisão. Não que seja perfeito, há bastante gente apontando, né, no ChatGPT, outros inteligências artificiais também, que há algumas falhas no raciocínio ali. Você pensar que, ele começou a bombar, né, faz uns 2 anos, mais ou menos. Já estão identificando isso e muito provavelmente corrigindo isso no intervalo de 2 anos. Daqui a uns 10 é provável que esteja simulando, inclusive, as respostas emocionais das pessoas, né? E como você falou, as pessoas estão conversando já, né, usando para conversar. Existe um cuidado ali, particularmente do ChatGPT, a gente começa a falar, né, ou perguntar coisa, ou as pessoas perguntam de remédios, ou de não sei o quê. O ChatGPT já tem uma resposta padrão ali de, eu não sou médico, eu não posso te dizer isso, eu não posso te dizer aquilo. Eu já fiz vários desses testes. Se você for insistindo, ele até começa a quebrar, né, a responder ali. Então, há pesquisas, né, que é uma informação em paralelo, né, para integrar com isso, que mostram, pesquisas recentes, que as pessoas ainda precisam de pessoas para se relacionar. E particularmente com psicoterapia. Psicoterapia feita online, com pessoa mesmo, não é uma inteligência artificial. Que nem a gente está agora, assim, né? De maneira remota. E presencial, há um caminhar mais rápido no presencial, no contato frente a frente mesmo. Com todo o erro que a gente às vezes pode cometer como terapeutas ali, não ter sacado isso, demorou para perceber aquilo, etc. Mas o presencial é bastante importante, né? Acho que o questionamento de para onde vai isso?
será que vai chegar num ponto, né, em que essa simulação que a inteligência artificial faz simula um ser humano? A gente pega vídeos de 2, 3 anos atrás de inteligência artificial, você olha e fala, a gente gosta de Star Wars também, né? E Exato. conhece e fala, cara, que mal feita essa cena. Você consegue ver que é computadorizado. Tem umas agora que você olha e fala, cara, Não dá pra não consigo perceber, né? perceber se é. Não sei, até videogame, né? Alguns que Sim. você olha e fala, não sei se é um jogo, é um simulador de voo, se é realidade ou se é. Teve até, você um tava jogo. falando, o Gaveta, que eu sei que você conhece também, né? Então, assim, ele fez um vídeo falando de criação de propagandas por inteligência artificial, que os caras tinham 5, 6 dedos, aquele rosto. Isso de 2 anos atrás. É, Agora, você nem percebe se é fake, assim, se é inteligência artificial ou se é pessoa mesmo. uhum. E ele também fez análise de um jogo, você tá falando de videogame, de um jogo que é tipo um jogo em primeira pessoa, assim, que você entra num lugar e tal. E ele falou, não, isso aí é filmagem e tal. E não era filmagem. Aí foi um cara de jogos mesmo que falou pra ele, eles fizeram um vídeo juntos depois, posso até colocar na descrição desse episódio. Falou, não é filmagem, é computação gráfica. E assim, Caramba. parte disso era inteligência artificial fazendo. Né? Uhum. Então, assim, não era fake, assim, não era Uhum. vamos filmar e depois falar que não, é realmente o nível de precisão, como você está falando. E daí, Uhum. para evoluir por uma questão, claro, o diálogo, as nuances emocionais é algo muito mais complexo. A gente tá falando disso aqui, né? O episódio inteiro aqui, né? Então, Uhum. para simular isso, mas é claro que à medida que a coisa vai avançando, ela precisa de menos tempo para avançar, né? Acho que é esse o ponto, né? Exato. Então é algo. Acho que a gente precisa prestar atenção, né? Eu acho. Estão começando a aparecer mecanismos regulatórios, não só relacionados à Isso. psicologia, mas no geral do Uhum. funcionamento das inteligências artificiais. Só um exemplo bem fora da nossa área: dublagem. Isso, De perfeito. Estou usar a acompanhando, inteligência inclusive. Gosto muito do Guilherme Briggs, sou fãzaço dele. Então, é algo importante aí, né? Uhum. Acho que a gente na psicologia, agora voltando, eu penso que a gente não pode ficar tão tranquilo a ponto, vai demorar ainda para a inteligência artificial substituir a psicologia, o psicólogo ali Uhum. frente a frente. Eu não acho que a gente deveria ficar tão tranquilo, assim. Não vamos criar ansiedade, medo, né, e pânico Uhum. nas pessoas, mas qual que é a ideia, né? Acho que a gente precisa pensar em formas de regular a nossa profissão e como pensar em mecanismo disso. A gente tem que ter fóruns internacionais, porque a inteligência Uhum. artificial está acontecendo internacionalmente, né? Para entender o que vai ser a psicologia frente à inteligência emocional. Vai ser algo aceitável? Por exemplo, a pessoa, ok, não vai fazer psicoterapia completamente com uma inteligência artificial, mas pode ser meio que um assistente. Uhum. Tem a sessão direta ali com o psicoterapeuta presencial, a inteligência emocional está assistindo, e durante a semana que a pessoa precisar de alguma coisa, a inteligência artificial que vai dar um help. Uhum. Isso é algo que a gente gostaria que tivesse, sim ou não? Faz sentido, né? Então, isso precisa ser discutido, né, na psicologia. Alguns congressos já estão começando a falar disso, mas como a gente estava falando, né, está caminhando muito rápido. Exato. E não dá para a gente pensar, não, gente, isso é daqui 10, 20 anos que vai. 2 anos atrás, acho que a gente conseguia dizer isso e achava Uhum. que seria isso. A gente já está vendo que não, esses 10, 20 anos aconteceram em 2. Sim. Exatamente, né? Assim, a gente tava falando agora do HAL lá, né? Que você desenvolveu o software. Naquela época não se falava em testes, né? A gente talvez ali tava fazendo, né? Dentro da pós, até na São Francisco ali, mas testes informatizados, tal, que era uma outra estrutura de software, era outra coisa, assim. Hoje isso quase todos já estão ali informatizados, assim, claro, nem todos, mas assim, até os que vêm lançando, você mesmo tem a Bollier, né? Que você pode falar aqui. Que ela é informatizada, né? Ela é exclusivamente informatizada, né? Sim, não tem versão impressa. A aplicação Isso. já é direto no computador Exatamente. ou no tablet. Então, assim, por mais que a gente esteja falando de uma outra coisa, não de inteligência artificial, mas assim, né? A tecnologia vai avançando numa velocidade, né? Em que eu sou da mesma opinião que você. Acho que não é assim, vai demorar, tal. A coisa está indo muito rápido. E acho que esses meios regulatórios, eu acho que para a área de psicologia, para a área de saúde, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né, assim, de ter elementos regulatórios. Como você falou, vai ter que ser algo internacional, vai ter que ser algo geral, porque, né, uma coisa que
hoje a internet quebrou um pouco essa questão de barreiras de fronteiras, né? Então, assim, qualquer lugar que eu tô ali eu vou usar e de que forma é isso, né? Eu vejo muito, como eu falei, isso já vem acontecendo na terapia, por iniciativa, né, enfim, das pessoas mesmo, mas de alguma forma, se há o interesse, inclusive comercial, né, Fabiano? A gente não pode desmerecer isso, né? É bem provável que caminhe para esse caminho, né? Que vá para esse caminho. Então a gente precisa. Essas regulações são importantes, né? Mais que a regulação emocional, tá vendo? Cara, eu sei que daria pra gente falar mais um montão de coisa ainda. Que papo bacana, que papo gostoso. Mas sei que também você dá aula aí, você tem suas pesquisas e você tem seu tempo aí. Cara, Daqui a pouco tem reunião já, inclusive. tá vendo? já tá olhando no relógio ali. A gente vai pra nossa última sessão, então, que é a nossa sessão do Me Fale-me Mais Sobre Isso. Para que, eventualmente, quem quiser... Essa é uma frase bem de psicólogo, né? Para que, eventualmente, quem quiser aprofundar nesse assunto aqui, a gente, né, deu direções gerais, mas que se tiver algum, enfim, livro, filme, sei que você acabou de lançar um livro, inclusive, né, nesse tema, que as pessoas possam buscar e aprofundar sobre o assunto. Fale-me mais sobre isso. Legal. Bom, especificamente do que eu venho trabalhando, né? Você mencionou para quem usa mais instrumentos, né? Mais objetivos em avaliação psicológica. Eu tenho uma bateria são 4 testes. Eles podem ser utilizados individualmente. Um é específico de regulação emocional, o outro é de empatia, que é uma área que se conecta com a inteligência emocional e com personalidade também. Que é a Bollier, né, a bateria online de inteligência emocional, como a gente acabou de falar. Ela é uma aplicação completamente informatizada, né, é online, pela Vetor, o sistema da Vetor, né, o VOL. A psicóloga faz lá o cadastro e adquire ali, né, o pacote, ou de todos, ou só de algum instrumento. Há conjunção entre esses instrumentos, né, então, por exemplo, o de empatia e um outro instrumento que está relacionado com a área 3, né, de compreensão. Se aplica esses dois, eles formam um fator. Então você tem uma pontuação ali que confirma maior, e aí tem essa configuração. Quer dizer, eles podem ser usados separados, mas também tem uma integração dos fatores, inclusive. Né? Tem. Não fica só. Há 4 instrumentos independentes. Eles se juntam para ter pontuações maiores ali, mais informação sobre a pessoa também. Né? E um score geral de inteligência emocional também, caso os 4 sejam aplicados. Nesse campo de colegas, a Mona Lisa também, o Maurício, né? A gente vem publicando pesquisas científicas, artigos científicos, né, que acabam ficando mais fechados ali para a comunidade acadêmica, por ser uma terminologia, usa termos, né, mais técnicos. Mais recentemente, como você mencionou, acho que faz menos de um mês, na verdade, a gente se propôs a organizar um livro, né, com alguns capítulos sobre inteligência emocional no trabalho, né, no contexto educacional, a relação de inteligência emocional com personalidade. É um livro que ele foi de propósito, esse era o objetivo, de ser escrito numa linguagem não técnica, mas numa linguagem acessível ao público, né, não iniciado em psicologia. Então a gente não vai falar sobre mecanismos de defesa, sobre repressão dos impulsos, não vai falar sobre esquemas de reforçamento. É uma linguagem bem fácil, né, para o público geral, não só para... pode ser para psicólogos também, né, pessoas que já se formaram e já estão há algum tempo fora do contexto da faculdade. Pegar esses textos técnicos para ler fica complicado mesmo, né? Então usa uma linguagem menos técnica, né? Não é uma linguagem tola, uma linguagem bobinha. Ali a ideia é usar a ciência para apresentar os termos, né? E por causa disso também ele pode ser lido, né, caso seja os seus ouvintes aqui, né, quem assiste também, quem não é da psicologia. A ideia é a gente pensar para ser pessoas fora da psicologia que querem saber sobre emoções e inteligência emocional. O que é isso exatamente? Então não é um livro de autoajuda, faça isso que você vai melhorar, né? Logo na contracapa está escrito isso, na introdução está falando, mas é um livro para entender o que são emoções, o que acontece quando eu sinto alegria, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto desprezo, quando eu sinto vergonha, quando eu sinto admiração.
e o que isso tem a ver com inteligência emocional, raciocinar sobre as emoções. Enfim, também pela Vetor, né? Acabou de sair, o livro chama Emoções e Inteligência Emocional. É um que eu fiquei bastante feliz, a gente ter conseguido se dedicar a essa obra, porque muita gente chega, às vezes, você tem algum texto aí que seja mais acessível? E fala, cara, a gente não tem muito. Né? Isso é uma questão da academia, né? Científica. Mas isso é legal porque acaba entrando num nicho ali de comunicação científica, né, Fabiano? Querendo ou não, né? Assim, como que a gente faz? Na academia a gente não faz tanto isso, né? Aliás, o motivo desse podcast existir é esse, né? É trabalhar um pouco a comunicação científica. Exato. Né? Então, assim, como é que eu levo essa informação? E ter um livro nessa linguagem mais acessível é mega importante, né? Até porque você quebra uma barreira aí pra galera acessar uma informação de qualidade, uma informação tecnicamente correta, né? Que é acessível, né? E aí você tinha perguntado também filmes ou... acho que praticamente qualquer filme inevitavelmente vai estar falando de emoções, porque é uma atividade humana, né? A gente sempre interage e consegue identificar isso. Mas que são mais diretivos, né, mais específicos, é inevitável dizer, os 2 filmes do Divertidamente, os 2 desenhos, eles trabalham muito bem essa questão do o que está acontecendo com a pessoa quando essa emoção está sendo processada. Né? São excelentes. Isso, é excelente. Tem alguns, lógico, né? Quando a gente começa a ficar mais chato, assim, e na teoria psicológica, não é bem assim, mas enfim, Mas aí vira filme fã de Star Wars, né? Assim, aquilo lá não é bem aquilo, não é bem aquilo. Então, assim, mas até muito de pegar exato. Mas são bons filmes, né? Os Divertidamente 1 e 2 são muito bons, até do ponto de vista técnico, né, Fabiano? Acho que, claro que nunca vai ser perfeito, né? Óbvio. Até porque a ciência é assim, né? Ela caminha com a dúvida mesmo, né? Então... tem um outro também que eu gosto muito. A gente tem feito aqui, né, na Federal, né, na UFSCar, de vez em quando a gente faz sessões de cinema, né? O Cine Psico. É um filme já bem, entre aspas, assim, mais antigo, né? Do final dos anos 90. O Gênio Indomável, com o Matt Damon, né, que é o personagem que seria o Gênio Indomável, e o Robin Williams, né, como o psicoterapeuta dele. Esse é um que não só para inteligência emocional, mas para relação terapeuta-paciente. Tem algumas coisas ali que a gente, como psicólogo, fala: caramba, isso passou do limite ali, né, de contato físico mesmo, e enfrentamento e tudo, e de responder. Mas é um que eu acho muito interessante nesse sentido sem que seja tão explícito assim, né, de emoções estão sendo trabalhadas aqui, o filme não tem esse objetivo, mas quando a gente vai por essa ótica, você consegue perceber muito bem isso, a questão das emoções embotadas no personagem, e que essas emoções não são ali necessariamente, é porque esse contexto. Ele está no contexto, mas ele tem um histórico ali de como ele foi tratado, como ele foi abusado e desvalorizado também, que leva a uma, por assim dizer, uma defesa, né, um modo dele arrogante de ser, né, no presente, né? Então, e o psicoterapeuta vai quebrando e apontando isso para ele, e o que está acontecendo com essas emoções aí que não estão vindo à tona. Eu acho muito legal. Esse filme recomendo bastante. Muito bom, é muito bom. É ótimo, muito interessante também para trabalhar essas questões. Perfeito. Eu vou dar uma sugestão aqui, uma dica também, já que a gente está falando de possibilidades, o filme Her também é excelente nesse ponto. A gente está falando de inteligência emocional com inteligência artificial. Verdade, bem lembrado. Tá aí a junção, né, pra gente trabalhar, porque até do ponto de vista emocional, né, o personagem, o Joaquim Fênix lá, né, que eu não lembro o nome do personagem dele agora no filme, mas que você vê, ele fica bem dependente ali, né, o cara sozinho, e enfim, né, ele cria esse vínculo ali, né. Até do ponto de vista emocional é bem interessante a gente pensar nesse filme, né? E o quanto, no caso ali naquele cenário, a inteligência artificial interpretou bem as questões emocionais, né? Sim. Dos seres humanos. Bem lembrado. Né? Houve um interesse, pareceu um interesse renovado nesse filme por causa da pandemia, né? Todo mundo na quarentena, em casa e se relacionando por meios tecnológicos, né? O filme ele veio, acho que veio no começo dos anos 2000, né? O final dos anos 2000, 2010, por aí. É muito curioso, né? Como a vida imita a arte. Né? A gente vê coisas hoje que, nossa, já
Lógico, anteciparam, né? Esse é um possível caminho que pode se seguir, e hoje a gente revisita isso e olha, essa é uma preocupação que a gente já deveria estar tendo desde lá atrás. É como a gente falou, né? Lá atrás, por volta de 2010 e tal, era algo, vai acontecer, agora tá acontecendo, né? Já tá... Muita coisa que tava lá ali na frente ainda. Não existia, né? Então, assim, hoje já tá aí. Mas legal. Cara, Fabiano, muito obrigado, pô, foi demais. Então, assim, já está convidado, só vamos só ver a data e marcar pra gente fazer a análise do Divertidamente 2, que eu adorei também. E muito obrigado, cara, foi um baita episódio, assim, muita coisa bacana, e eu acho que é muito gostoso, né? Como eu falei, a gente já se conhece há muito tempo, é muito bom conversar, porque a gente conhece quem domina o assunto pra falar, pô, legal demais. Obrigado das informações, das dicas aí e pela disponibilidade de sempre aí. Eu que agradeço, cara. Valeu pelo convite. E aí a gente continua no próximo capítulo. Continua no próximo. Obrigadão, viu, cara? Valeu. Falou, tchau, tchau.